Bom, finalmente, depois de quase 2 anos de um inquérito que nunca terminava, que apura o que ocorreu no dia 8 de janeiro, a Polícia Federal apresenta um relatório onde claramente o princípio da presunção de inocência foi afastado. Já há um pré-julgamento feito, inclusive por aqueles que deveriam zelar pela Constituição brasileira, né, que são os juízes que vão julgar esse caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o senhor Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma isenção para fazer esse julgamento, uma vez que ele é a suposta vítima, ele é quem acusa, ele prejulga e, no final, dará uma sentença. Então, nós temos uma Constituição e ela precisa ser cumprida. O que nós queremos é que haja isenção, transparência, celeridade, né? Salta aos olhos que é uma construção forçada de uma narrativa. A Polícia Federal, no inquérito anterior, né, que fala sobre uma suposta tentativa de envenenamento e de assassinato de autoridades da República, narra que há uma forte inteligência militar. Ora, nesse mesmo inquérito se mostra que um major do Exército sequer conseguiu pegar um táxi, né, para chegar até o Pátio Brasil de uma das quadras da capital de Brasília. Né? A conversa entre eles, que foi divulgada no primeiro inquérito, esse mais recente, do dia, um dia ou dois que antecedeu o inquérito final, mostra que eles estão, esses aloprados, estão é, chateados, estão inresignados, porque o presidente Bolsonaro não dava ordem de golpe, não estimulava golpe, pelo contrário. Então, não é possível, né, que nós tenhamos alguém como o presidente Bolsonaro, né, que não foi declarado inelegível por corrupção, né, está sendo declarado inelegível porque no exercício do seu mandato de presidente da República reuniu-se com embaixadores e ao mesmo e em um outro processo porque fez um comício ao lado de empresários como o proprietário da Havan, muito diferente do atual presidente da República, que por um erro técnico ou formal foi julgado descondenado pelo mesmo Supremo Tribunal Federal. Nós achamos que o Ministério Público precisa ter a necessária isenção e a serenidade para se debruçar sobre os autos do processo e afastar as ilações, afastar as narrativas, se debruçar sobre os fatos. E os fatos claramente demonstram que havia um grupo de aloprados que não teve adesão nem do presidente, nem do seu entorno mais próximo, nem tampouco dos principais comandantes das Forças Armadas brasileiras. Então, uma coisa muito diferente é você falar a respeito de um artigo da Constituição, que é o estado de sítio, que está previsto na Constituição e que precisa ser, para ser validado, submetido ao Congresso Nacional. Outra coisa é propor um golpe à margem da Constituição. E mesmo essa consulta, ela não prosperou, né? Ela não foi levada adiante. Nós acreditamos que a direita conservadora está cada vez mais forte no Brasil e no mundo. Os resultados das eleições municipais, o resultado da eleição do presidente Trump, né, a forma avassaladora com que ele venceu as eleições nos Estados Unidos, né, o PL sai de 11º partido em número de votos, vai para primeiro colocado nas eleições municipais, né, passa a ser o partido com a maior presença nos grandes centros eleitorais urbanos do país. Tudo isso assusta a esquerda brasileira, que está em volta com um grave problema de risco fiscal. As contas públicas estão em bancarrota, a dívida pública aumenta de forma geométrica, os descalabros, né, e a falta de zelo com os recursos públicos e com a liturgia do cargo, né, tem sido uma tônica nesse governo. Basta ver da forma como se comporta a primeira-dama, com as suas gafes diplomáticas, né? Essas questões envolvendo, inclusive, a falta de conexão, né, que o PT hoje tem com a sociedade brasileira, o PT que defende uma pauta da década de 80, né, é evidente que ele precisa tirar o foco dos problemas, né, que o país atravessa hoje, né, o PT que defende um Estado gigantesco, hipertrofiado, o aparelhamento da máquina pública, todos aqueles problemas que nos levaram à principal e maior crise econômica desde 1948, em 15 e 16, estão voltando agora com muita força.
é o PAC, são as velhas práticas, são os velhos hábitos, são os mesmos personagens, e nós sabemos aonde isso vai terminar. Então a direita está cada vez mais forte, cada vez mais unida, e em 2026 nós vamos voltar com muita força, e o grande líder da direita, indubitavelmente, é o presidente Bolsonaro. Eu acredito que as eleições de 2026, né, elas vão ser sim afetadas pelo que está acontecendo hoje, mas com o sentimento de que há uma perseguição a um grupo político, né, de que há uma forma diferente de se tratar os espectros políticos da sociedade brasileira. Quando a esquerda se posiciona no sentido de quebrar instituições, né, de propor assassinato de pessoas, né, de até utilizar veículos como jornais para escrever a respeito do tema, brincar de futebol com a cabeça do presidente. Tudo isso é liberdade de expressão. Quando acontece do outro espectro ideológico, não que a gente defenda nenhum nem o outro, passa a ser um ato terrorista. E a população está vendo isso, está assistindo a forma desigual como a direita está sendo tratada no país e o afã autoritário, né, que este governo quer estar, infelizmente, com alguns integrantes da própria cúpula do judiciário, tentam calar e emudecer a população brasileira através do controle das mídias sociais e até da imprensa formal. O que nós esperamos é que haja justiça, né? Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir do nosso país. Nós não vamos ficar calados. Nosso papel como parlamentar, né, e no meu caso como líder da oposição, como secretário-geral do principal partido de oposição no país, é apontar, né, as arbitrariedades, é apontar os desmandos, né, apontar as incongruências, né, e defender até o final, né, o direito de sermos protegidos pela lei e pela Constituição. Nós precisamos voltar a ter normalidade democrática no nosso país. E nós acreditamos que, ao final, a justiça será feita e o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, né, terão, e os outros, né, terão a sentença ao final desse processo de inocência. É o que nós esperamos.